Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O barulho começou antes mesmo do sol se firmar no céu. Uma declaração contundente de Paulo Serdã acendeu o pavio no ambiente alviverde e espalhou faíscas por toda a comunidade palmeirense. Em poucos minutos, o tom do dia mudou de análise tática para terremoto político. O alvo? Leila Pereira e Abel Ferreira. A forma? Direta, sem rodeios, como quem atravessa a zona mista em ritmo de clássico decisivo. O efeito colateral foi imediato, conselheiros em alerta, torcedores em ebulição, elenco blindado e um clube que, mais uma vez, precisa administrar o fogo cruzado fora de campo enquanto segue lutando por resultados dentro dele. A fala de Serdã não nasceu do vazio. Ela se apoia em uma percepção antiga de parte da arquibancada organizada, a crença de que o Palmeiras, apesar dos títulos recentes e da consistência competitiva, teria perdido diálogo, tato ou transparência em momentos-chave. Quando a crítica mira presidente e o treinador ao mesmo tempo, a mensagem implícita é forte. Não se trata de um ruído isolado, mas de um diagnóstico público de desconexão entre arquibancada, gabinete e vestiário. É a velha tensão entre paixão e gestão, entre sede e campo, que volta a ocupar o centro do debate. No epicentro, Leila Pereira. Sua gestão, marcada por decisões firmes e postura de protagonismo, coleciona acertos financeiros e embates duros. Para os apoiadores, ela profissionalizou processos, preservou caixa e manteve o clube competitivo. Para os críticos, falta escuta em momentos sensíveis e excesso de personalismo em pautas estratégicas. Ao colocar a presidente sob holofotes, Serdã reaquece a conversa sobre governança, participação dos conselheiros e, principalmente, os canais de diálogo com a torcida que canta e empurra. Do outro lado, Abel Ferreira, um técnico que dispensa apresentações e que construiu uma obra rara no futebol brasileiro. A ele, as críticas de Serdã soam como contestação a escolhas técnicas, a entrevistas inflamadas e ao peso da liderança exercida no dia a dia da academia. Há quem enxergue em Abel a linha que separa turbulência de hegemonia, há quem deseje um ajuste fino na comunicação, menos atrito e mais serenidade nas respostas. Quando um líder de torcida ergue a voz nesse tom, o recado ressoa, a paciência pública tem limites, e a régua de exigência do Palmeiras permanece inalcançável para quase todos os rivais. O choque de narrativas encontra um vestiário acostumado a ruídos externos. Jogadores experientes sabem que, em clubes gigantes, toda semana aparece uma semifinal. A diferença está em como o elenco metaboliza o ambiente. Turbulência pode virar combustível ou distração. No Palmeiras, o histórico recente indica blindagem. Comissão técnica e líderes de grupo costumam transformar pressão em disciplina tática, treinos mais intensos e foco obsessivo no próximo jogo. Ainda assim, ninguém é imune ao zunido constante de críticas públicas. No Conselho, a repercussão é política e aritmética. Vozes favoráveis à presidente se mobilizam para relativizar o impacto das declarações, opositores enxergam janela para questionar rumos e prioridades. Entre uma reunião e outra, duas perguntas orientam os próximos passos: como reduzir o ruído sem diluir a autoridade? E como manter o desempenho esportivo enquanto se responde à arquibancada com gestos concretos? O tempo, em futebol, tem o tamanho da próxima rodada. A torcida, plural por natureza, se divide em três correntes. Há quem ecoe Serdã palavra por palavra, há quem defenda Leila e Abel como pilares de uma era vitoriosa, e há o grupo intermediário que exige uma síntese, diálogo, transparência e bola rolando com a mesma ferocidade de sempre. Essa terceira via costuma ser silenciosa, mas, quando fala, altera a temperatura do debate. É dela que nascem as pautas que realmente mudam a rotina, da política de ingressos à prioridade nas janelas, do tom das entrevistas ao planejamento de médio prazo. Em campo, o calendário não espera. Clássicos, fases eliminatórias e viagens longas compõem um roteiro de sobrevivência técnica e mental. É justamente por isso que choques de opinião fora de campo tendem a ganhar mais peso, um pênalti convertido nos acréscimos, uma saída de bola sem erro,
um escanteio defendido, detalhes que dependem de concentração máxima, podem ser contaminados por um ambiente barulhento. O antídoto é conhecido: rotina forte, metodologia, liderança compartilhada e metas curtas. Abel, por sua vez, conhece o terreno. Seu discurso costuma alternar firmeza e proteção ao grupo, com uma pitada de indignação quando julga ultrapassados certos limites. Se há algo que o treinador aprendeu no Brasil é a calibrar o volume da própria voz diante de tempestades midiáticas. Em momentos assim, ele costuma recolocar o eixo no essencial, treinar melhor do que o adversário, competir bola a bola e transformar desconforto em fome de vitória. A figura de Paulo Serdán tem, por definição, potência simbólica. Quando um representante de arquibancada levanta a mão, ele carrega consigo memórias de bandeiras, caravanas e domingos de sol e chuva. Essa força de representação não pode ser ignorada, e tampouco deve se sobrepor ao projeto esportivo se ele se mantém competitivo. A chave está no encontro possível, uma mesa que escute a arquibancada, sem transformar o vestiário em praça pública, e uma diretoria que responda com ações, não apenas com notas oficiais. Leila, do lado executivo, tem a oportunidade de exercitar um de seus trunfos, a capacidade de comunicar números, decisões e rumos. Em ambientes polarizados, conteúdo vence ruído. Um plano claro para as próximas janelas, metas de desempenho bem definidas e indicadores de saúde financeira tendem a reposicionar o debate. Transparência, nesse cenário, deixa de ser slogan e vira ferramenta concreta de pacificação. O torcedor que acorda cedo, veste a camisa e vive o clube no cotidiano quer síntese, respeito às suas inquietações e um time que corresponda. Quando o estádio enche e a bola sai do meio, a política vira pano de fundo, mas não desaparece. Ela reaparece nas filas, nos preços, nas prioridades de contratação, na gestão da base. O capítulo de hoje, com o estouro de Serdán, só terá desfecho virtuoso se as linhas se cruzarem em torno de um objetivo comum e palpável: vencer sem romper os fios que ligam clube e gente. Do ponto de vista estratégico, o Palmeiras precisa transformar essa explosão em gatilho de revisão interna. Não se trata de ceder à pressão por ceder, mas de filtrar o que há de útil na crítica, onde a comunicação falhou, onde a governança pode ser mais inclusiva, onde a comissão técnica pode ser mais didática ao explicar escolhas. Clubes grandes crescem quando ajustam processos sem abrir mão de convicções. Enquanto isso, a bola segue sendo a linguagem mais definitiva. Uma atuação convincente é capaz de redesenhar narrativas em 90 minutos. E não por acaso, o Palmeiras recente construiu sua identidade na combinação de solidez competitiva com ambição em jogos grandes. Nessa moldura, qualquer debate, mesmo o mais áspero, precisa terminar com um lembrete simples: o protagonismo do clube nasce no campo. É lá que as vozes se encontram. Ao final do dia, o roteiro desta segunda-feira tem a cara dos gigantes: confronto de ideias, egos à flor da pele e um escudo que resiste porque se apoia numa cultura de vitória. A fala de Paulo Serdán não é um ponto final, é uma vírgula incômoda que obriga todos os lados a lerem o texto com mais atenção. Cabe à diretoria conduzir, à comissão técnica preparar, ao elenco competir e à torcida cobrar, cada um no seu papel, todos na mesma direção. Se essa equação se alinhar, a explosão de hoje vira faísca que acende uma sequência de boas respostas amanhã. A repercussão das críticas de Paulo Serdán não estourou apenas nas redes, ela ricocheteou pelos corredores do clube, onde decisões são tomadas na frieza das planilhas e na temperatura dos resultados. Conselheiros antigos ligaram para entender o tamanho do incêndio, profissionais do departamento de comunicação mapearam palavras-chave que poderiam inflamar ainda mais a discussão, e, na academia, a comissão técnica reforçou a rotina com o velho antídoto palmeirense: treino intenso, atenção aos detalhes e foco na próxima partida. O choque de vozes, porém, deixa rastros, e o primeiro deles é a percepção de que a temporada exigirá não só pernas e pulmões, mas também casca para suportar as ondas que virão da arquibancada. Nos bastidores, a leitura de quem vive o dia a dia é de que o clube atravessa mais um capítulo de uma história grande, com personagens que se repetem: o dirigente que precisa arbitrar, o técnico que precisa liderar, o elenco que precisa render e a torcida que quer ser ouvida.
Nada disso é novo para o Palmeiras, mas a combinação do momento esportivo com a intensidade do calendário cria um terreno em que cada frase ganha peso específico. É aí que residem os riscos, e também as oportunidades de reorganizar o diálogo sem desmontar a estrutura vencedora construída ao longo dos últimos anos. A presidente Leila Pereira, alvo central das palavras de Cerdan, tem agora um dilema clássico de liderança: responder no calor do jogo ou montar uma estratégia de médio prazo para reduzir a fricção e ampliar a previsibilidade de decisões. A segunda via costuma ser a mais eficaz, desde que venha acompanhada de sinais claros. Um roteiro possível passa por abrir mais espaços de escuta, reforçar processos de governança e oferecer ao torcedor métricas que conectem investimento, planejamento e desempenho. Transparência convertida em entregável é, muitas vezes, o remédio para tempestades de opinião. Abel Ferreira, por seu lado, conhece o alfabeto do barulho. O treinador se construiu em ambientes de pressão, lidou com finais pesadas e aprendeu a calibrar cada entrevista como se fosse um treino tático. Há momentos de confronto, momentos de acolhimento e momentos de silêncio calculado. Quando a crítica toca sua figura, o natural é que ele responda com trabalho e algum grau de didatismo, explicando escolhas, reforçando convicções e, acima de tudo, reafirmando que o vestiário está fechado em torno de objetivos comuns. O elenco sente, mas não paralisa. Em clubes gigantes, a regra é simples: ruído externo vira combustível quando a bola começa a rolar. Lideranças técnicas e emocionais, do goleiro que dita tom nas bolas paradas ao meia que pede a bola sob pressão, são vitais para que a equipe mantenha a cabeça fria nas semanas de clima quente. O Palmeiras tem esse perfil competitivo e, por isso, a comissão tende a transformar o estresse público em micrometas internas, zerar erros não forçados, aumentar intensidade nos primeiros minutos, ajustar o timing de pressão para recuperar confiança pela via mais incontestável, a do desempenho. Entre conselheiros, a pauta ganhou vida própria. Há quem proponha uma carta de princípios para o relacionamento entre diretoria, comissão e arquibancada, definindo ritos de comunicação e limites do debate público. Há quem defenda endurecimento diante de ataques considerados injustos, para proteger projeto e pessoas. As duas correntes só encontrarão convergência se houver uma terceira camada, a da execução. Termos bonitos não seguram resultado, quem segura é processo bem desenhado, com responsáveis, prazos e indicadores que possam ser acompanhados. A torcida, plural e barulhenta, quer ser parte do roteiro. O torcedor que financia a rotina, no ingresso, no plano, na camisa, busca correspondência emocional e racional emocional, porque o clube é afeto. Racional, porque o futebol de hoje expõe números e performances como nunca. Se a diretoria conseguir transformar promessas em entregas e se a comissão traduzir ideias em campo, o debate muda de patamar. A arquibancada entende quando as escolhas estão amarradas por lógica e quando o resultado é consequência, não acidente. No campo da comunicação, o desafio é afinar o tom. Respostas atravessadas, em hora errada, viram gasolina. Mensagens claras, objetivas e sem arestas desnecessárias tendem a baixar a temperatura. O clube, que aprendeu a lidar com finais e semanas decisivas, pode aplicar a mesma mentalidade aqui: preparar-se para o caos, antecipar perguntas, controlar a narrativa com fatos, não com adjetivos. Em futebol, o silêncio estratégico às vezes fala mais alto que um parágrafo inteiro. Olhar para o gramado ajuda a recolocar as coisas no eixo. O modelo de jogo que sustenta o Palmeiras, agressividade com e sem bola, transição veloz, bola parada bem executada, compactação entre setores, não depende do humor do debate público. Depende de treino. É por isso que a semana, mesmo sob ruído, precisa respeitar seus marcos: vídeo para corrigir erros, campo para ajustar distâncias, trabalhos específicos por função e cenários simulados que reproduzam o que o adversário vai oferecer. Quando a engrenagem gira, o barulho perde o protagonismo. Há um ponto sensível que não pode ser ignorado: a linha que separa a crítica de ataque pessoal. Clubes vitoriosos são construídos sobre culturas de alto desempenho e respeito. Passar desse limite corrói confiança e inibe o debate honesto. A diretoria tem o dever de proteger seus profissionais sem interditar a livre manifestação do torcedor. O equilíbrio é fino, mas é possível. É ele que transforma oposição em fiscalização útil e crítica em insumo para melhorar.
Se a temporada é um livro, o capítulo Serdam pode virar enredo de superação. Já aconteceu antes, equipes que atravessam turbulências e saem mais coesas, com papéis mais claros e processos mais robustos. Para isso, alguns movimentos são quase obrigatórios: pactos internos, regras combinadas no vestiário, mensagens alinhadas e uma virada de chave que reconecta elenco e arquibancada. O Palmeiras tem lastro competitivo para fazer dessa crise um degrau. E o calendário, esse personagem implacável, empurra decisões. Jogos fora de casa exigem casca e concentração, jogos em casa pedem imposição e intensidade desde o primeiro apito. O recorte que vem pela frente costuma premiar quem erra menos e administra melhor as emoções. É nessa janela que o time pode transformar o ruído em narrativa favorável. Vitórias consistentes, performances crescentes e ajustes visíveis devolvem confiança e consolidam o discurso. Não há projeto esportivo sem política, e não há política que sobreviva sem resultado em campo. Essa é a síntese que a torcida conhece de cor. A presidente, o técnico e os líderes do elenco precisam expor essa equação de modo transparente: objetivos, caminhos, métricas e responsabilidades. Quando cada um sabe exatamente onde pisa, o terreno deixa de ser movediço. E o debate volta para onde deve estar, na construção de vitórias. A fala de Serdam expõe fissuras, mas também ilumina virtudes. A vitalidade do Palmeiras está na capacidade de se encarar no espelho e ajustar o que for preciso sem romper o que funciona. Há uma cultura de competir em alto nível que precisa ser preservada, há pontas do diálogo que precisam ser aparadas. Entre o grito e o gesto, o clube tem a chance de tirar força do atrito, como aço na bigorna. No fim, o que fica é a responsabilidade compartilhada. Quem dirige, quem treina, quem joga e quem canta do lado de fora carrega um trecho do mesmo hino. A crítica, quando bem endereçada, empurra para cima; quando vira ruído por ruído, puxa para baixo. O Palmeiras sabe a diferença. E é exatamente por isso que, passada a onda, o trabalho precisa reaparecer como protagonista, com bola, suor e, de preferência, vitória. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! O dia seguinte ao estouro de Paulo Serdam amanheceu com reuniões discretas e portas fechadas na academia de futebol. Não houve discursos inflamados nem manchetes providenciais, houve, sim, um roteiro de quem entendeu a gravidade do barulho e decidiu trabalhar sobre ela. A prioridade foi recolocar as pessoas certas nas salas certas: diretoria, comissão técnica e lideranças do elenco. O objetivo era simples e ambicioso ao mesmo tempo: transformar ruído em pauta, crítica em processo e pressão em combustível competitivo. Leila Pereira assumiu o papel que o cargo exige. Sem personalismos, a presidente recolheu relatórios, cruzou informações de campo e de finanças e pediu, como síntese, um plano de ação que coubesse no calendário, no orçamento e na cultura do clube. O recado interno foi direto: o Palmeiras não foge de debate, mas debate não substitui resultado. A partir dali, cada passo deveria responder a duas perguntas: fortalece o time? Aproxima a torcida? Antes de ser executado, Abel Ferreira, acostumado a furacões, tratou de desarmar o ambiente no vestiário. Reforçou princípios, reorganizou prioridades e distribuiu responsabilidades com a mesma frieza com que monta um plano de jogo. No gramado, cobrou intensidade e clareza; fora dele, pediu serenidade. O treinador sabe que a bola costuma ser analgésico, mas só funciona quando a cabeça está limpa e o corpo responde. E foi essa a pauta de treino: organização, disciplina e fome. Os capitães chamaram a palavra e lembraram que grandes elencos sobrevivem a semanas assim porque dominam os pequenos rituais que protegem o rendimento: chegar antes, treinar duro, falar baixo, ouvir mais. Em clubes gigantes, a liderança é um exercício silencioso. Cada gesto, do atacante que volta a pressionar ao volante que aponta o espaço, sinaliza que o grupo está alinhado. O Palmeiras, que aprendeu a competir sob holofotes, buscou nessa rotina a rota para retomar o eixo. A diretoria, por sua vez, deu a partida em um protocolo de comunicação mais objetivo.
Em vez de notas longas, entregáveis curtos, calendário de decisões, prazos de avaliação, metas esportivas mensuráveis. Não se trata de números pelo número em si, mas de um mapa que permita ao torcedor acompanhar o caminho. Fatos reduzem ruído, processos sustentam convicções. E, quando a bola confirmar, a confiança volta a circular. A arquibancada reagiu como sempre reage quando enxerga movimento. Parte seguiu desconfiada, parte viu sinal de maturidade, e uma camada expressiva passou a observar com lupa os próximos jogos. Não há nada mais honesto que esse pacto tácito do futebol. O torcedor cobra, o clube responde, o time joga. Se a entrega acontece, o tom muda. Se falha, a cobrança volta, com razão. É um ciclo civilizatório que, quando respeitado, eleva o nível de todos. No campo tático, a comissão lapidou um plano de curto prazo. Ajustes na saída sob pressão, bola parada ofensiva refinada, transições mais diretas quando o jogo pedir verticalidade e pausas conscientes para respirar com a posse. O foco está em recuperar propriedades que sempre foram marca do Palmeiras: solidez sem bola, ferocidade ao recuperar e inteligência para decidir quando acelerar e quando cozinhar adversário. É identidade que não se perde, apenas precisa ser reacesa. Houve também um gesto simbólico de reconexão. Líderes do elenco, acompanhados pela comissão, cruzaram o portão e conversaram rapidamente com representantes da torcida. Não foi palco, não foi foto, foi um aperto de mão que diz: nós ouvimos, nós entendemos, nós vamos responder. Em clubes com lastro, esses 5 minutos valem uma semana de debate televisivo. Eles pavimentam o caminho para que o estádio volte a ser caldeirão, não tribunal. Paulo Serdán, peça detonadora do episódio, sustentou suas posições, como era esperado, mas reconheceu o efeito de alguns movimentos práticos. É a fronteira entre o grito e a construção. Quando a resposta vem em forma de trabalho, a crítica encontra terreno para virar cobrança saudável, a única que interessa. A síntese possível começa a aparecer quando todos aceitam que há uma linha que separa divergência de sabotagem, e que o escudo está acima de cada uma das figuras envolvidas. O elenco reagiu com competitividade. Em treinos abertos e fechados, a intensidade subiu meio degrau, o que é suficiente para alterar o ritmo de um jogo grande. Atacantes apertaram a primeira linha, meias encurtaram distância, laterais alternaram alturas com mais critério. O desenho tático, quando executado com convicção coletiva, costuma produzir aquele efeito de bola de neve a favor: 5 minutos bons viram 15, e 15 viram controle. A comissão técnica reforçou a meritocracia que sustenta o vestiário desde a chegada de Abel: ninguém é dono de cadeira, todo mundo é dono do objetivo. Essa regra simples é o antídoto para vaidades que, inevitavelmente, tentam entrar quando a temperatura sobe. O grupo respondeu: disputa forte por posição, ambiente de cobrança franca e respeito às decisões. Em alto nível, o mais difícil é manter a normalidade quando tudo ao redor é barulho. O planejamento esportivo, alinhado com a direção, manteve a bússola: cada janela será tratada como oportunidade, não como espetáculo, e a base seguirá integrada como eixo de renovação. A mensagem é pragmática: gastar bem, reforçar onde dói, preservar o que funciona. O Palmeiras aprendeu, com cicatrizes e taças, que o apelo do atalho é sedutor, mas a estrada segura é a que combina convicção e correção de rota. No Allianz Parque, o torcedor vai reconhecer em campo sinais de compromisso, pressão coordenada, celebração coletiva de desarmes, comando nas bolas paradas, menos protesto com o árbitro e mais conversa entre os próprios jogadores. Esses marcadores intangíveis, quando aparecem, contam uma história: a de um time que escolheu competir acima do ruído. Não é romantismo, é método. E método, no fim, ganha jogo. O episódio ficará nos livros como um choque necessário, incômodo, áspero, mas útil. Serviu para expor fissuras, reafirmar virtudes e ajustar o tom de quem fala em nome do clube, dentro e fora de campo. Se a temporada terminar com os objetivos traçados, caberá lembrar que a virada começou aqui, quando o Palmeiras decidiu transformar a explosão em energia, não em estilhaço. Eis, portanto, a conclusão: a crítica de Paulo Serdán acendeu o alarme, Leila Pereira e Abel Ferreira conduziram a resposta, o elenco assumiu a parte que lhe cabe, e a torcida,
como sempre, será o juiz final. No Palmeiras, o barulho é inevitável, a diferença é o que se faz com ele. Se virar combustível, o clube seguirá onde se acostumou a estar, competindo por tudo, com a cabeça fria, o coração quente e o escudo no centro de cada decisão. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.